Eu gostaria de estar lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Se você puder ficar em pé, mais uma vez para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 26. Evangelho de Marcos 14, de 22 a 26. Diz-nos assim a palavra de Deus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E o versículo 22, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Você pode assentar-se, meu querido irmão. Não se preocupe que nós não celebraremos a ceia do Senhor. Eu tenho certeza que talvez os diáconos, pastor, tenham corrido. Será que nós vamos ter a celebração da ceia? Não teremos. Tivemos a primeira ordenança, que é o batismo. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, este é um texto que é lido no dia de celebração da ceia do Senhor. Não é assim? Nós já estamos habituados a lermos, né? O pastor está habituado a ler, a fazer reflexão, baseado à luz do texto que nós lemos. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes, desde criança, de junior, que o pastor lia este texto bíblico, a última expressão que nós lemos: e tendo cantado um hino. Eu confesso para os irmãos, para os meus irmãos coristas, aqui do coro reunido, para vocês, instrumentistas, que essa expressão eu não entendia muito bem, parecia que era uma expressão um pouco solta aqui no texto. Por que será que esse registro está aqui? Qual o sentido? E então cantaram um hino e subiram então para o Monte das Oliveiras. O fato é, meus irmãos, que naquela noite difícil, o que aconteceu? Jesus cantou. Naquela noite difícil para o mestre, ele cantou. Agora, meus irmãos, por que as pessoas cantam? O que motiva as pessoas a abrirem os seus lábios e cantar? Nós podemos dizer, e você vai dizer comigo, a exemplo do povo judeu, que cantar, nós cantamos por tradição. E é uma tradição muito bonita da Igreja Batista, que é cantar. Por isso que hoje de manhã e agora à noite eu estou incentivando a ouvir os irmãos cantarem. Porque isso faz parte, é característico do povo de Deus. Abrir os seus lábios e cantar, isso é bíblico. E nós precisamos cantar, nós precisamos aperfeiçoar o nosso canto. Talvez Jesus e os seus discípulos cantaram aquele salmo, e certamente foi um hino do saltério, do inário do povo hebreu, que eles abriram ali, como a gente faz hoje. Vamos abrir o cantor cristão, e agora eles cantaram um hino. Talvez eles cantaram por um hábito, por uma tradição, por um costume. Se Jesus cantou por hábito, por tradição, por costume, nós temos uma boa justificativa para cantar. Não é isso? Se o próprio Jesus cantou um hino, nós devemos seguir os passos do mestre. Nós devemos cantar. Se nós fizermos pesquisa por aí e perguntarmos para as pessoas: você gosta de cantar? 90% das pessoas diriam: sim, eu gosto de cantar, nem que seja no banheiro lá de casa. E eu tenho um filho que a gente chama assim, é adolescente. O adolescente gosta de cantar, e tem Alexa, né? A maioria de vocês deve ter Alexa. E eu estou muito feliz, pastor Renato, porque ele fala assim: Alexa, toca Arautos do Rei.
Olha só, 14 anos ouvindo Diogo Arautos do Rei. Que orgulho para um pai ministro de música. Mas se nós perguntarmos para as pessoas por aí, você gosta de cantar? Eu gosto de cantar. Normalmente as pessoas elas vão dizer que cantam por duas razões. Por hábito, talvez, como Jesus e os seus discípulos cantaram naquela noite aonde celebraram a última ceia. E meus irmãos, se eles cantaram por hábito, é muito bom nós termos bons hábitos. É bom cultivarmos bons hábitos. Um bom hábito pode fazer com que a gente volte a nossa cabeça, a nossa consciência para algum caminho que a gente deu uma deslizada. Bons hábitos fazem com que a gente retome o foco para aquilo que teve importância para a gente no passado e agora não tem tanta importância. Bom hábito faz isso. Uma vez, meus irmãos, eu subindo a ladeira do Seminário do Sul, e eu tenho a honra de ter regido a minha professora Denise Borborema, que está ali, foi uma das minhas formadoras, professoras lá no Seminário do Sul, e eu subindo, professora Denise, a ladeira do seminário, com o meu golzinho 94, gol quadrado, e estou subindo aquela ladeira, e quem estava subindo junto à ladeira? Nada mais, nada menos que o reitor do Seminário do Sul, pastor Israel Belo de Azevedo. E eu fiquei pensando, entrei numa crise, será que eu ofereço carona para o pastor Israel? Será que não? Mas se eu passar direto, ele vai ver que eu não falei nada. Parei o carro, baixei, né? E o gol quadrado fazendo barulho. Pastor Israel, oi, o senhor gostaria de uma carona? É óbvio. E ele entrou no carro. Fiquei todo feliz dando uma carona para o reitor. E assim que ele sentou ali no banco do carona, ele puxou o cinto de segurança dentro do seminário. Tá. Falei, pastor, não precisa não. Ele falou, bons hábitos dificilmente podem ser quebrados. Eu nunca esqueci dessa lição que o pastor Israel me deu. Mas, meus irmãos, se cantar é um hábito bom. Cultive o hábito de cantar. Então, se você precisa voltar a sua mente para um hábito bom, se você lá no 31 de dezembro você fez os seus votos e nos seus votos estavam assim, eu vou fazer caminhada todos os dias, esse é um hábito bom. Eu tento, às vezes falho, e a gente precisa voltar o foco e vamos caminhar. Quantos hábitos bons que nós precisamos resgatar? Eu creio, meus irmãos, que naquela ocasião Jesus não cantou simplesmente movido pela tradição, pela cultura ou pelo hábito do povo judeu, do povo hebreu. Há razões que as pessoas cantam, e se fizermos pesquisas, elas vão dizer de praxe, de regra, existem duas razões. Elas cantam porque estão alegres, ou elas cantam porque são felizes. Elas cantam movido por uma alegria, ou elas cantam por uma felicidade. A primeira, meus irmãos, é mais comum. Quando nós somos movidos a cantar por alegria, é muito bom. Existe um coro lindo desse aqui, uma orquestra maravilhosa, a congregação correspondendo. Então é fácil para a gente cantar. Existe uma razão externa. Existe saúde, então é fácil cantar, porque quem não quer saúde? Saúde traz para a gente alegria. Existe um bom emprego e agora eu estou contente no meu novo emprego e eu estou alegre, então eu vou cantar, movido pela alegria. Felicidade e alegria, ela traz ao nosso coração, à nossa alma, uma canção. E isso nós aprendemos na palavra de Deus. Cantar por alegria ou por felicidade é muito bom, mas existem grandes diferenças. Quem canta só quando há uma grande alegria, quando a doença bate na porta, como é que fica? Quem canta só quando existe a vitória, um sucesso,
A conquista no vestibular, então eu canto porque eu estou alegre. O meu time do coração foi campeão aí no campeonato. E isso é uma razão muito especial para estarmos alegres, então eu posso cantar. Eu tenho razões para colocar uma canção em meus lábios e cantar porque eu estou alegre. Há saúde, há condições de trabalho, há reconhecimento, há uma festa, há uma empolgação, um sucesso, alguma coisa que acontece lá do lado de fora, e isso faz com que eu abra os meus lábios e cante com alegria. Mas quando vem a derrota, quando vem a doença, o desemprego, o insucesso, a reprovação, e quando vem o desamor, a ingratidão, coisas que doem no fundo do nosso coração, da nossa alma. Quando vem tudo isso diante de nós, aqueles que só cantam quando estão alegres, aqueles que só cantam movido por algo externo que possa lhe trazer apenas alegria, ficam mudos, não têm o que cantar. Não há canção. Quando vem a dificuldade, emudecem. Não existe um hino a ser cantado. Perde a voz. Quando vem Deus e faz aquilo totalmente diferente quando gostaríamos. Ainda que nós leiamos em sua palavra que a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. Que os pensamentos do Senhor é diferente dos nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Ainda sabendo que isso é uma realidade, quando vem a tristeza, quando vem aquilo que não vai de encontro com o nosso querer, nós perdemos a voz e agora não temos razões nenhuma para cantar. É possível ser uma pessoa feliz sem estar alegre? A felicidade, meus irmãos, é diferente de alegria. Tem as suas diferenças. A felicidade não se baseia naquilo que acontece do lado de fora. Nisso tudo que eu citei. A felicidade está aqui dentro. São as minhas convicções diante do mundo, diante das pessoas. São as minhas convicções diante de um cenário, talvez de um país conturbado, de um mundo que você olha e não vê muita esperança. Como estão as suas convicções? Mas principalmente, a felicidade tem a ver com as nossas convicções e posições diante de Deus. Você é feliz ou você é apenas alegre? É possível ser uma pessoa feliz sem estar alegre? É possível. É possível nós perdermos uma pessoa que amamos muito e choramos porque perdemos um ente querido. É uma perda muito grande, mas o nosso coração é inundado de uma alegria, de uma felicidade que não cabe hermeticamente aqui dentro do peito, porque nós temos a certeza que a pessoa está com Deus. E nós cremos que haverá um grande reencontro. E nós nos nutrimos dessa esperança. E mesmo que as circunstâncias não sejam alegres, nós somos felizes, porque cremos no porvir. Cremos que estaremos todos reunidos, os santos, na presença de Deus. Podemos estar alegres diante de uma perda? É difícil. Mas podemos estar felizes, porque cremos na salvação em Cristo Jesus. Jesus está cantando por alegria ou por felicidade? Eu creio, meus irmãos, meus amigos, que dificilmente Jesus estava cantando por alegria. Vocês acreditam que Jesus estava alegre realmente? Após dizer para os seus melhores amigos, para os seus discípulos, Jesus disse assim um pouquinho antes: um de vocês há de me trair. Jesus não estava dizendo isso para qualquer pessoa.
Ele estava dizendo isso para o seu colegiado, para os seus discípulos, as pessoas que ele mais confiava. Ele gastou tempo com aquelas pessoas. E ele disse assim: um de vocês há de me trair. Olha como eu estou alegre. Não, meus irmãos. Certamente Jesus não estava cantando porque estava simplesmente alegre. É muito difícil sentir alegria quando as pessoas em quem mais nós dedicamos tempo, que mais nós dedicamos a nossa vida, não consegue sintonizar com o nosso sofrimento quando mais nós precisamos. Você já passou por isso? Às vezes nós achamos que temos grandes amigos, mas são nos momentos mais difíceis, nos sentimos sozinhos. E às vezes quando tentamos desnudar a nossa alma diante de um grande amigo, parece que nós não estamos mais sintonizados na mesma frequência. Jesus, naqueles dias antes de subir para Jerusalém, antes de sentar com os seus discípulos aqui para a celebração da ceia, os dias de Jesus foram difíceis, e difíceis no relacionamento com os seus discípulos. Jesus dava sinais constantemente daquilo que estava esperando quando chegasse em Jerusalém. E eles estão subindo a cidade. E Jesus começa a dizer para os seus discípulos: olha, eu estou indo para o lugar onde eu serei maltratado. Eu vou tornar o lixo do mundo subindo para Jerusalém. E os discípulos vão ao lado de Jesus, e a conversa deles é mais ou menos assim: quem será que vai sentar do lado de fulano lá no céu? Quem será que vai sentar do lado de Deus? Quem será que vai? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Olha o tipo de conversa dos amigos de Jesus. E Jesus falando assim: gente, eu serei transformado no lixo do mundo. Eu serei açoitado, e o açoite é algo terrível, era algo terrível para um judeu. Era algo de extrema violência, e humilhação e vergonha. Parece que a comunicação de Jesus e os seus discípulos, pastor Mauro, Jesus estava falando em FM, e os discípulos ouvindo em AM. Não combina. Jesus falava e aquilo não penetrava no ouvido dos seus discípulos. Meus irmãos, não há talvez dor mais difícil para nós, para o ser humano, do que a dor do desamor. A dor da negação da nossa humanidade. A dor do desamor dói, e dói profundamente. O desamor é isso, é querer destituir o outro da sua dignidade, do seu valor pessoal. É difícil imaginar Jesus, humanamente falando, nessas circunstâncias. Ele estava saltitando de alegria. A verdade é, meus irmãos, que Jesus, ele não fala sobre alegria. Ele fala sobre uma alegria totalmente diferente dessa alegria que nos deixa alegres por alguns momentos com a vitória do nosso time do coração. Jesus, ele fala de uma alegria transbordante. Jesus fala de algo além, ele fala de algo chamado felicidade, de algo que não pode permanecer dentro deste espaço, de algo palpável. Jesus está falando de algo que não pode estar dentro de uma simetria, de um compasso, de uma harmonia lógica. É uma alegria que rompe as barreiras. É uma alegria que penetra nos corações daqui para aí. Jesus diz assim naquela última noite: a minha alegria eu deixo como um legado para cada um de vocês. A minha alegria eu deixo como um legado para vocês. Jesus estava feliz. Ele não estava simplesmente alegre. Certamente, meus irmãos, ele sentia um horror tremendo olhando para a cruz. Ele sabia o que estava esperando. Pelo momento
infinitamente tenebroso que o esperava chegando, que o aguardava. Mas ainda assim Jesus era feliz. Jesus estava cantando por felicidade. Existia algo dentro do seu coração que ele gostaria de ter compartilhado com os seus discípulos. Ele diz assim: olha, eu compartilho com vocês esta felicidade. É isso que eu tenho para vocês. Qual era a razão que Jesus estava feliz? Jesus sabia que ele estava obedecendo a seu Pai. A cruz era difícil, meus irmãos. O sacrifício vicário era muito difícil. Jesus era Deus, mas era homem. Estava muito difícil para o mestre, mas ele via lá na frente, e ele dizia assim: eu preciso chegar até lá. Eu preciso chegar até lá, porque lá em Teresópolis vai ter um pessoal que vai se reunir no dia tal, e eu vou morrer por eles. Eu vou derramar o meu sangue por cada um deles. Hoje eu me emocionei vendo cada um que entrou aqui nesse batistério. Foram salvos pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado, isso trazia uma felicidade indizível ao coração de Jesus. E ele disse assim: vale a pena ir até o final, porque o grande desejo do meu coração é que todos se salvem. Jesus certamente estava cantando por felicidade. Jesus estava cantando por felicidade por cada um de nós. Jesus sabia e ele estava feliz porque ele via que o caminho que o Pai traçou para ele seria um caminho de vitória, ainda que passasse pela cruz. Meus irmãos, eu gosto muito da parábola do filho pródigo. E eu acredito que a maioria de vocês gosta. Aquele pai, a palavra de Deus vai dizer que ele não ficou dentro do quarto chorando a falta do seu filho. Diz isso? Aquele pai não ficou olhando o guarda-roupa do seu filho, os cabides vazios, e chorando diante dos cabides vazios: ah, cadê meu filho? Aquele pai não ficou olhando o porta-retrato do filho em cima do piano e chorando: aonde está meu filho? A palavra de Deus vai dizer que o pai ficava onde? No caminho, olhando para o horizonte. Olhando para o horizonte, porque ele acreditava, ele cria que o filho que havia se perdido, ele iria voltar. E de longe o pai diz assim: lá vem ele. Lá vem ele. Isso não é apenas uma alegria passageira. Isso é uma felicidade que rompe barreiras. Meu querido amigo, meu querido irmão, você canta por quê? Você canta apenas por alegria? Pelas situações externas? Por algo que acontece hoje e amanhã você nem se lembra mais? Meus irmãos, a vida passa tão rápido e nós damos tanto valor àquilo que às vezes não merecia tanto valor. E às vezes realizamos algo assim que para a gente é um sonho tremendo. Daqui 15 dias passou aquilo. Mas agora vocês sabem, os salvos em Jesus Cristo, a alegria, a felicidade da salvação, nada pode roubar do nosso coração. Nada pode arrancar da gente a felicidade da vida em Cristo Jesus. O Senhor tem traçado um caminho para cada um de nós. E nós podemos escolher se vamos para a direita ou para a esquerda. Ele nos dá a oportunidade da escolha. Mas hoje, eu garanto para você, que Ele ainda está de braços abertos. O Pai está diante do caminho, de braços abertos, esperando que o Filho o encontre. O reencontro, essa esperança que os salvos em Jesus nutre,
Meus irmãos, é maravilhoso nutrir a esperança do reencontro. Mas talvez hoje Jesus gostaria que você viesse ao encontro dele. Meu querido amigo, você que veio pela primeira vez aqui a esta igreja, ou você que é desta igreja talvez, e você diz assim: Fabiano, eu vou à igreja, eu sou amigo do Evangelho, sou amigo do pastor Renato, eu sou amigo dos coristas desta igreja, dos músicos, eu me simpatizo com os irmãos daquela igreja, pois é uma igreja muito séria. Mas eu quero dizer para vocês, tem alguém de braços abertos, esperando você, no caminho, e ele continua esperando. Ele continua esperando. E o salmista, ele vai dizer, e eu gostaria de terminar esta reflexão com o Salmo de número 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. E ele fez o que aqui no verso 3 do Salmo 40? Ele pôs um novo cântico, uma nova canção nos meus lábios, na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Talvez você é crente em Jesus Cristo, mas você vai dizer assim: eu tenho cantado desafinadamente. Eu não estou mais, Fabiano, no compasso da graça de Jesus. Eu tenho me desviado. Eu estou fora da graça de Jesus, desse compasso. Eu tenho vivido dias longe do Evangelho. Sou membro da PIB de Teresópolis. Mas eu gostaria que o Senhor colocasse um novo cântico na minha boca. Eu gostaria de sentir novamente aquilo que eu senti no dia que eu levantei a minha mão para Jesus. Eu gostaria de me consagrar mais ao Senhor. Eu gostaria de cantar com alegria, ainda que haja desamor, ainda que haja perseguição, ainda que haja o desemprego. Eu gostaria de cantar esse novo cântico. Eu gostaria de cantar essa nova canção.